A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos bilhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, oiro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Sempre qualquer coisa que está a acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Boa tarde, boas tardes a todos. Estão aqui presentes os que estão connosco nesta primeira saudação. Cumprimentar o nosso conferencista de hoje, José Manuel Mendes, a quem agradecer já a disponibilidade e a presença. A Sociedade Martins Sarmento está a participar nas comemorações do 25 de Abril, como tem feito já por diversas vezes, integrando a organização que é liderada, nomeadamente esta organização que é liderada pelo município de Guimarães e à qual estão associadas diversas instituições da terra. Este ano o tema é inquietação e é sugerido pela figura do José Mário Branco. Este tema é recuperado de alguma maneira do ano passado, em que as comemorações foram abruptamente interrompidas pela insurgência da pandemia que ainda hoje ocupa o nosso espaço e a nossa vida. Mas enfim, durante este tempo fomos nos adaptando às circunstâncias e fomos criando algumas condições para fazermos as técnicas atuais, as técnicas. O tema é inquietação, mas o título geral vem desde há anos e é um título sugestivo, Abril, com cantigas do Maio, e é sugestivo também no sentido de que a Revolução não é o 25 de Abril, o 25 de Abril é alguma coisa que muda, que vai evoluindo, e realmente falar em Abril e Maio dá bem a nota de que estamos perante uma verdade histórica que se desenvolve e que continua a desenvolver-se ainda hoje. Por isso é que faz todo sentido que o 25 de Abril continua a ser comemorado, não exatamente o último de
5 de Abril continua a ser comemorado, pensando que estamos em 1974, mas sim que estamos em 2021 e continuamos a construir a liberdade e a mudar as nossas vidas no dia a dia, e olhar para o presente e assim a construir o futuro. A figura do José Mário Branco enquadra-se de uma forma muito assertiva neste espírito. Os sinais de mudança que alguns nós recordam e que outros de qualquer modo sentem, vêm sobretudo de uma forma mais marcada desde 1971, quando é publicado aquele álbum mais marcante da música portuguesa, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, em que ele cantou poemas dele e poemas de muitos outros e dos mais diversos, quer quanto a posturas perante a realidade social, quer a forma de escrever, mas todos eles na perspectiva de mudar, de exercer logo significado muito. Os versos não mudam o título ao álbum, mudam os sistemas, não vão ser cantados, Camas é cantado, com alegria, esta mudança é cantada, com alegria, e é perspectiva do branco nessa altura, e põe-se Mário Branco nessa altura, e põe-se de uma forma, aliás, porque é associada também a outras mudanças, que não são só as mudanças físicas, as mudanças culturais. Há também mudanças tecnológicas, porque é nessa altura que aparece a codifonia, curiosamente é apresentada na mesma altura em que o álbum é lançado, conjuntamente também com outro álbum. Portanto, isto acaba por ter algum simbolismo e acaba por se enquadrar bem e por informar bem esta nossa atividade hoje. Eu não vou, naturalmente, estar a tomar conta da sessão, porque a sessão é dedicada a esta evocação de José Mário Branco e é dedicada, sobretudo, através do José Manuel Mendes. Vou só agradecer também a colaboração que todo este evento envolve. Já disse o município, de Guimarães, a Sociedade Musical da Feireira, o município, o Arquivo Municipal e a Biblioteca Almagradão, depois temos mais a Associação Convívio, temos o CRR, o Sociedade Comunitária, creio, e as Bibliotecas, não sei se estou a esquecer, já disse a Sociedade Musical da Feireira. A Sociedade Musical de Feireira, entre eles, portanto, estamos nós, está a Sociedade de Artistas muito. Obrigado a todos por estarem connosco também. Simbolizando ou de alguma maneira representando toda esta colaboração. Tenho aqui junto comigo o Clara Pesquita, que sabemos que o Presidente do Cinectron poderá também querer dizer alguma coisa nesta oportunidade. Vou passar a palavra. Tirar a máscara, mas não vou desmascarar. Eu vou tirar a máscara, mas não vou desmascarar. Boa tarde a todos, de facto. Boa tarde a todos, de facto, homenagens a convites a Paulo de Castro, presidente da Sociedade de Artistamento, diretamente do Cineclube, que teve diretamente uma relação com os da América. Várias pessoas que estão no Cineclube, onde eu entro, tiveram relação sim com a organização da vinda, também várias vezes aqui na podemos falar podemos falar mais do pessoal local, das várias demandas dos Branca Guimarães, várias instituições, várias que não a Câmara trouxe uma vez, nos anos 90, mas ela trouxe uma ação grande, mas as outras jurisdições aqui Guimarães também foram iniciativas deste tipo. Nomeadamente o Centro e outras em
ainda uma primeira, já que ter ainda uma primeira, até nos tempos de GAC, não vai em cima, não vai em cima, não tinham Teresa como se acompanhava essa altura, ainda acompanhava essa altura, e não sei se temos estação com eles, portanto, ele teve estação cultural, portanto, ele teve sempre uma relação também, alguns em cidade, ainda que passaram tempo na cidade de Guimarães, por isso, além de outros, por exemplo, através dos seus discos, nós, para além de produtores em casa, ouvindo a rádio, de facto, acabamos por conhecer dele, faz um homem diferente. Eu acho que também, se calhar, este tipo de canção, destes cantores e Mário Branco parte, aliás, como diziam, nós somos os filhotes do José Afonso. E de facto, apesar de tudo, apesar dessa condição de filhos de Mário Branco, de um modo que ele tem um modo diferente. E a de Mário Branco é diferente dos outros eventualmente. E, efetivamente, a palavra da marcha, todos nós, não se mudar de dramático das suas canções. Aliás, seguramente poderá, depois de texto tendo, mostrar-se mais sobre os aspectos dos textos de José Mário Branco, são marcadamente diferentes. E seus companheiros, e acho que esse lado dos textos, esse lado dramático, e também é emocionado no sentido de improvisar, no sentido de ir buscar as suas primeiras gravações, são mesmo cantigas de mim, antes mesmo do álbum dos Advogados. E depois o seu papel dos Advogados tem, e depois o seu papel importantíssimo que ele tem na produção que vai desde a música vanguarda popular ao jazz, ao fado. O tema neste momento é de facto, esta será a última fase. Esta conversa, se pode chamar, é dar uma abordagem ao seu texto. Para isso, a Sociedade geralmente convidou o escritor José Manuel Mendes para abordar, de facto, o texto que é o essencial e, no tanto, a música, embora não seja dissociável da música. Obrigado, Carlos. Eu suspeitava que eu tinha escapado uma das associações que fazem parte da organização que é o CIP, o Centro Infantil que aliás tem uma exposição muito interessante, com discografia do José Mário Branco, que está patente aqui na Sociedade do Ministério. Estou posto, desculpa ao CIP, mas com a certeza que de facto eu tinha em menção, não estava na língua, mas agora já expressei esse agradecimento. Vamos então ouvir José Manuel Mendes, como o Carlos já disse, e é o tema desta sessão de hoje, são um título, Palavras das Canções, que são as palavras cantadas por José Mário Branco, não só as palavras dele, mas também as de outros autores. E vamos então ouvir José Manuel Mendes, que não está aqui connosco na sala mesmo, mas que nos vai acompanhar através da plataforma digital, do Zoom, José Manuel Mendes é conhecido por todos, aliás, é um amigo da Sociedade do Ministério, já esteve aqui nos anos recentes, por 2 vezes pelo menos. Me recordo uma vez após o centenário de Mário Dionísio e outra vez após os 20 anos do Prémio Nobel da Literatura José Saramago, em que teve intervenções que foram muito apreciadas e muito envolventes. Mas José Mário Branco, antes do escritor, é próximo de José Mário Branco, conhece bem a sua obra. Ficou muito motivado quando lhe propusemos que viesse falar sobre este tema, coisa que, como há bocado disse, já tinha acontecido ano passado e depois não foi possível concretizar. Portanto, manteve essa sua disponibilidade e empenhamento, e agradeço mais uma vez. É uma figura destacada nas letras portuguesas e ocupa já há uns anos o lugar de presidente da Associação Portuguesa de Escritores. É professor universitário também, na Universidade do Minho. Esteve ligado aos primórdios do Instituto da Comunicação Social, que atualmente leciona na área da sua especialidade, mas mais nos cursos ligados à saúde.
E também foi professor em Guimarães, onde deixou boas recordações na escola secundária Martins Sarmiento. Eu agradeço ao José Mário Branco, ele vai estar connosco. Ele disse-me que após a intervenção que tem preparada estaria disponível e gostaria de dialogar connosco, portanto ficam já também convidados os aqui presentes para depois se dirigirem ao José Manuel Mendes e conversarem com ele. Portanto, boa tarde, Dr. José Manuel Mendes, muito obrigado. Faça favor quando puder e quiser esta sua. Muito obrigado. Tanto quanto me foi possível ouvir aquilo que vocês disseram, porque há um revérbero que torna muito difícil entender o que é o vosso discurso, o vosso modo aí na sala, mas ouvi-o bastante para poder, de alguma maneira, situar. A minha primeira palavra é de saudação à Sociedade Martins Sarmento e dentro do calendário de iniciativas da Sociedade Martins Sarmento, em concreto, esta, que por todas as razões se centra na figura de uma personalidade maior da música portuguesa, eu quero dizer de um outro modo, da cultura portuguesa, da cidadania portuguesa, e que por isso mesmo se situa no âmbito das celebrações de um 25 de Abril de sempre. Aquele que houve, aquele que continua em devir e que nós tudo faremos, na medida das possibilidades de cada um, para que floresça no futuro que o espera. O José Mário Branco foi uma figura singularíssima. De alguma maneira custa falar dele no pretérito. Preferiria dizer nas evidências das coisas, obriga-me a usar os tempos do passado. Foi uma figura, dizia, verdadeiramente incomparável da música portuguesa, pelas características próprias do seu modo, que a tantos níveis faz com que se não confunda, por muito que possa ser fraterna, próxima de outros, sejam eles o Zeca Afonso, o Fausto, o Adriano, o Sérgio, ou para lembrar um dos muito injustiçados e esquecidos, o Luís Cília, e essa singularidade advém de aspectos que julgo deverem ser relevados. De certo modo, ele era um jogral de tempos, vindo de tempos imemoriais, da poesia ágrafa. O canto e a palavra nasceram juntos. E de certa maneira, essa junção foi nele permanente. De alguma forma, podemos dizer que a escrita serviu a música como a música serviu a escrita. A música que ele compôs serviu poemas de outros autores, e por todos direi Alexandre O'Neill e Natália Correia. Por todos direi também os poetas do cancioneiro, que numa fase mais recuada tiveram na voz dele uma interpretação verdadeiramente notável, que um disco recentemente publicado nos permite ouvir e avaliar com todo o rigor. Mas, por um outro modo, nós podemos dizer que a escrita serviu à música, na medida em que, sendo ele, antes de mais, um homem da música, encontrava as palavras que melhor coabitavam com a casa dos sons, em que ele era sortílego, na medida em que era um inventor invulgar de sonoridades. E nessa composição, em que a escrita e a palavra se uniam
se interligavam, pode ficar a ideia de que há uma subjugação da palavra escrita pelo Zé Mário Branco à música que ele compôs e que faz com que ela não sobreviva a essa música. Isto é, que faz com que ela lida independentemente dessa música, se não afirme como texto. Eu discordo de uma leitura deste género, porque não só ela faz parte da nossa memória e vem, portanto, muito colada à voz e à interpretação dele, mas também porque, autonomamente, nos seus textos maiores, nós encontramos a evidência de alguém que conhecia, como poucos, a estética do que era a composição em verso. Vale a pena sublinhar isto, porque acabámos de ouvir o Inquietação, que é um dos seus temas maiores, mas outros existem em que se torna particularmente evidente esta força que irradia em cada tema daquilo que é escrito. Não se trata apenas de um pentagrama, de uma pauta, na qual existem notas musicais e a partir da qual se faz todo um trabalho de melodia, de harmonia, de construção do ritmo, de orquestração. Trata-se da junção plena de tudo isto com a força que, por uma dicção muito própria, ele dá a cada palavra do seu canto. Por que é que eu estou a falar em dicção? Para sublinhar dois aspectos que considero relevantes. O primeiro, o processo de dizer, o modo de colocar as palavras dentro dos sons e de fazer com que elas fossem ouvidas. Mas, em segundo lugar também, porque ele tinha um trabalho de enunciação vocal tão exímio que fazia com que o processo dictivo nos não subtraísse a nenhuma sílaba essencial, a nenhum momento verdadeiramente fundamental do vocábulo utilizado, e daí, com uma evidência que se tornou para todos, desde sempre, particularmente notória, a arte do canto em José Mário Branco era, acima de tudo, essa potência extrema pedida a cada uma das palavras escolhidas para se associarem àquilo que a construção musical tinha, entretanto, constituído. Nós não temos em português o equivalente ao francês parolier, não temos o hábito de dizer lyrics para distinguir tudo isto do poeta, que não tem diretamente a ver com a arte musical no seu sentido estrito. Quero sublinhar isto, no seu sentido estrito. Mas a verdade é que temos a palavra poeta, temos a palavra de autor de textos, temos aquilo que quisermos para sublinhar este aspecto que eu considero particularmente relevante. E porquê é que eu falo das palavras que estão em toda a vasta discografia do José Mário Branco nestes termos? Em primeiro lugar, porque elas são de uma clareza incomum e porque são portadoras de mensagens que têm destinatário, sem concessões. Já há. Pronto. Tentarei que o fio quebrado do pensamento rapidamente regresse. Aquilo que eu sublinhava era a ligação profunda entre a arte
da palavra em José Mário Branco e o processo histórico, o cotidiano, o acento agudo do presente para me socorrer de uma expressão que todos devemos a esse poeta extraordinário que foi Paul Celan. E essa ligação era feita tanto por uma ternura arrepelada, frequente, como por uma dor interior que não deixava de se expressar quando necessário, como, sobretudo, pela crítica social feita num registro de grande incisividade e muitas vezes com toda a gama da ironia, do humor ao sarcasmo mais violento. O José Mário Branco era um interventor. O José Mário Branco era alguém que, pela ideia de revolução, pela ideia de transformação da história, pela ideia de transformar, de modificar aquilo que era a realidade em algo que ia ainda comportar-se a realização das melhores utopias, estava permanentemente presente. E este caminho foi assim até ao fim. Ou seja, com todas as combinações possíveis, com os seus saberes que eram múltiplos, o José Mário Branco não era apenas um conhecedor da música a um nível muito profundo, basta ver as orquestrações, basta ver os arranjos, para usar uma palavra mais simples e mais corrente no domínio da música. Ele era alguém que tinha conhecimentos muito diversos, de uma curiosidade infinita, que o levavam a formas muito peculiares de expressão artística. Entre elas, e desde logo, o teatro. Não é por acaso, nem é por acaso que, em muitas circunstâncias, ele serviu textos da Manuela de Freitas, também ela exímia no que se relaciona com o teatro e com este escrever diretamente para a palavra cantada, para o canto, para a música. Nem é por acaso que há muitas vezes situações que são de natureza, eu diria, brechtiana, em momentos decisivos do seu modo de intervir. Nem é necessário lembrarmos do FMI, que ele não quis reeditar a partir de determinado momento, como também não é necessário lembrar os textos mais decisivos dos anos do GAC e que ficaram e que são ainda hoje de uma grande importância para a história da música portuguesa. Aquilo que verdadeiramente importa é verificar até que ponto é que, da conjugação de todos estes elementos, nós vemos surgir uma voz pletórica de energia, de capacidade de perturbação e de agitação, e ao mesmo tempo de uma verdade levada ao extremo. O que é que eu quero dizer com a palavra verdade? Que nada é gratuito. Na arte do José Mário Branco não há exornativismo. Não há aquilo que é feito para, de alguma maneira, épater le bourgeois. Tudo tem uma exigência verdadeiramente admirável. Poucos cantores existem que possam revelar uma tão grande consciência, desde o início até ao fim, daquele que é, de certa maneira, o lugar do artista, do cantor, no caso concreto, do poeta, se assim quisermos exprimir-nos, mas também do homem que é um cidadão que se não furta às contingências da realidade e do fluir do tempo. Eu não quero ser muito longo e, sobretudo, não quero de forma alguma tornar demasiado impreciso ou demasiado, digamos, desadequado à circunstância o que penso sobre vários aspectos do canto do José Mário Branco, mas não posso deixar de lembrar que ele tem por detrás a grande música francesa
aquela que se encontra no legado de Ferré, do próprio Brassens, em certo sentido, de Serge Reggiani, de Jacques Brel, da própria Juliette Gréco, mas que não se contém nessa influência, nem na influência dos cantores de intervenção franceses. Autonomiza-se desde muito cedo. Eu diria que se autonomiza desde a primeira hora. As proximidades são normais. Todos nós temos contiguidades, todos nós temos lugares em que estamos ao lado de outros, todos nós sofremos, no melhor dos sentidos desta palavra, a influência dos outros, e todos nós influenciamos os outros. No caso concreto do Zé Mário Branco, é maior, infinitamente maior, a influência que exerce sobre muitos outros do que aquela que foi buscar e que reelaborou até ser ele próprio. Inconfundível. E por isso mesmo único. E por isso mesmo um dos maiores, de entre todos, os grandes cantores da geração de Abril, se me é permitido falar assim, de uma geração que começou antes do dia 24 de abril de 1974 e que eu espero se prolongue com novos intérpretes e com novos criadores por muitos anos. Ficava por aqui, disponível para conversar com todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu venho pedir desculpa ao José Manuel Mendes pela deficiência da instalação e da transmissão do som. Mas ele sossegou-nos, disse que ouviu aquilo que pareceu ser o essencial e, portanto, estaremos bem por aí. Agradeço esta excelente intervenção, esta motivação para continuarmos a ouvir e a conhecer o Zé Mário Branco. E, aproveitando a sua sugestão, reforço a ideia de, aqui para os presentes, se querem, de facto, tomar a palavra e dirigir algo correto, conversar consigo. Eu pedia que quem quisesse, de facto, intervir, se dirigia ali àquele micro, porque não temos maneira de captar o som localmente. Sim. Vai ali ao micro José Manuel Torquato Ribeiro, que é, aliás, do CIP, tal organização que há bocado numa primeira abordagem, como tinha referido. Boa tarde a todos. Cumprimentar também o Dr. José Manuel Mendes, pessoa que eu muito estimo, e que é com todo prazer que assisto aqui a esta conversa em torno de um vulto da música portuguesa. Naturalmente que eu não serei a pessoa mais indicada para falar de um dos aspectos do Zé Mário Branco. Tive a oportunidade, já há muitos anos, de poder assistir a um espetáculo fabuloso que ele fez aqui na Circultura, em 1982, quando tivemos a oportunidade de usufruir do espetáculo que ele tinha no momento, que era o Ser Solidário, e em que, dado o ambiente fabuloso que havia, que existia nesse concerto, ele também nos facultou e brindou-nos com o FMI. Várias vezes o Zé Mário Branco se cruzou e veio aqui a Guimarães, naturalmente. É um cantor que, de facto, consegue, na sua discografia, que não é assim muito vasta, pelo menos aquela que é assumidamente dele, não é? Porque ele, de facto, teve participações em muitas outras, mas nessa discografia nós conseguimos perceber primeiro um fio condutor, porque de facto ouvi isso, há um fio condutor, há aqui uma coerência de discurso que ele mantém na sua intervenção musical, e penso também que é possível também dizer que faz também uma cronologia da própria vivência da política partidária. Portanto, acho que
é possível saber-se um pouco da história de Portugal e alguns acontecimentos também através ouvindo música do Zé Barbados. Estou a lembrar, por exemplo, do tema do E Ouvindo Nós, que de facto é uma cronologia que ele coloca, digamos, ao seu público, aos seus amigos, e coloca à disposição para tentar perceber o que é que foi um aspecto fundamental para muitos de nós, que é a Revolução da e o ano que se seguiu à Revolução da Bahia. Eu estou aqui enquanto membro da Associação no ciclo, que foi quem organizou esse evento, e naturalmente também participámos nesta homenagem, trazendo, digamos, com toda a justiça o Zé Mário Branco para a discussão pública. Participámos com a mostra da sua discografia e de parte de discos em que ele também participou. E estamos aqui também a falar do Zé Mário Branco, precisamente pela sua coerência, e acima de tudo é isso que eu mais aprecio, digamos, na sua forma de estar, na sua coerência, no excelente espetáculo que ele contribuiu no âmbito da Capital Europeia da Cultura, que envolveu toda a comunidade vimaranense e fez um espetáculo famoso do final, que marcou o final da Capital Europeia da Cultura, pelo menos o final oficial. E, portanto, o Zé Mário Branco era um bocado, e talvez por isso, com aquela pequena gostada que eu tenho, também ligado ao teatro, o Zé Mário Branco, de facto, é como ouvimos aqui dizer, e bem, o Zé Mário Branco também era um homem que, nas próprias músicas e canções que ele tinha, assumia um papel também teatral, ou seja, o Zé Mário Branco dominava a técnica do teatro para poder transmitir, através da sua música também, a sua mensagem, que, acima de tudo, quer sempre uma mensagem implícita, e penso que é isso que nos move aqui hoje, é falar de quem, durante uma vida inteira, teve um papel muito importante, deixando-nos, de facto, uma obra que é exemplar. Realmente esquecem que é o Luís. Estamos a falar de Zé Mário Branco, de facto, o Luís também já está na hora de começarmos a falar. Era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Eu não sei se estou a chegar. Gostava de ter a certeza de que estou a chegar. Ok. Esta intervenção é excelente. Acabei de ouvir com todo o apreço e ela revela de facto que era o José Mário Branco em palco, em cena, no meio dos outros, pelas dimensões múltiplas de que eu tinha falado, agora acrescentadas pelo testemunho que acabamos de ouvir. Um pouco em toda a parte se via até que ponto ele era capaz de se reinventar para capacidade de levar mais longe um projeto que fosse coletivo. Eu estou a pensar, por exemplo, nos Três Cantos. Um espetáculo que eu vi várias vezes, diretamente em Lisboa, quando da sua realização, e depois porque está em vídeo, e que demonstra como três grandes cantores, muito diferentes entre si, são capazes de ser mais do que a junção de três cantores para serem, no conjunto, um momento verdadeiramente espantoso e, evidentemente, irrepetível da música portuguesa. E não é apenas pelo facto de cantarem temas uns dos outros, é pela circunstância de que, na revisitação dos temas de cada um, algo era novo. E esse algo ser novo significa aquilo que eu mais quero sublinhar no que tem a ver com José Mário Branco. Nunca viveu da sua própria legenda. Pôs-se sempre em questão, com o objetivo direto de superar-se, de ser novo em cada disco,
de preferência até em cada tema. E a generosidade que o caracterizava era tanta que levou a sua participação à música de muitos outros nomes que nós conhecemos e que prezamos mais ou prezamos menos, mas que, de certa maneira, adquiriram, a partir da sua própria composição e até direção, em não raros momentos, dimensões que desconheciam por inteiro. Podemos falar de A, B, C ou D. Interessa-me bastante pouco agora particularizar, mas de qualquer modo quero dizer que a voz do Carlos do Carmo, perfeita na interpretação de um Zé Mário Branco, é alguma coisa que resulta da extraordinária generosidade de um Zé Mário Branco, que foi capaz de compor para as características vocais do Carlos do Carmo. Do mesmo modo que direi que a transformação de alguns dos cantores que hoje são nomes de topo no fado. Eu estou a falar de fado e não sou um adepto do fado, perdoem-me. E quero dizer um nome, o Camané. O trabalho que o Zé Mário Branco fez com o Camané construíram, com toda a evidência, uma figura verdadeiramente maior desse género musical. E poderíamos multiplicar todos os exemplos que conhecemos por muitos, aqueles mesmo de que temos pouca notícia, porque em muitas circunstâncias a música é feita de momentos que não são conhecidos. Bom, hoje sabe-se como é que nasceu o Grândola Vila Morena. Quem teve a ideia daquele acompanhamento dos passos que a tornou, digamos, imorredoira. Mas em muitos outros momentos, a ideia que vem do lado, a ideia que vem de quem acaba de ouvir e diz, e se fosse assim? Como ele também ouvia de outros, e como também aceitava de outros. Portanto, apesar do percurso próprio inteiramente assumido, nós temos que ver no Zé Mário Branco, evidentemente, aquele ser solidário que canta de forma admirável num disco que tem este título. A solidariedade no interior da própria estruturação e realização da arte. Gostava de sublinhar isto. Não é muito frequente. Hoje talvez possa começar a ser um pouco mais, mas a solidão de quem compunha e a solidão de quem interpretava eram quebradas exatamente pelos focos de fraternidade que começaram a irromper, eu direi que de uma forma muito especial, de uma forma muito, muito acentuada nesta geração. É importante. Podes tirar a máscara. Como o tema é a palavra, eu pegarei na música e, nomeadamente, um aspecto nem sempre referido, que é a polifonia coral do Zé Mário Branco. Eu ia falar nisso. Vem desde os tempos do Gato, é evidente, mas também já revelado na própria obra que ele produziu para o José Afonso, Cantigas de Maio, e que referisse esse aspecto, na medida em que a polifonia coral dele, de algum modo, acentua a importância da palavra, da música, digamos, conjugadas harmoniosamente, e ao mesmo tempo, nomeadamente nas suas canções mais dramáticas e épicas, porque há esse lado épico também de muitas das suas canções, e gostaria também que referisse, já o referi de algum modo, mas não de modo explícito, a importância, digamos, da sua polifonia coral na música do José Mário Branco. É uma boa intervenção, na minha opinião, perfeita por isto, porque os coros na obra do Zé Mário Branco e em outras em que participou são o avesso do lá lá lá, são o avesso da composição
gratuita, muitas vezes, e não raro, de natureza estritamente exornativa, que não é do meu agrado e que de todo não era nem do agrado nem da competência do Zé Mário Branco. No caso do Zé Mário Branco, os coros têm um caráter múltiplo. Por um lado, eles são uma espécie de contracanto. Por outro lado, eles são uma espécie de continuação dos coros gregos e daquilo que se afirmava a partir deles como uma voz que envolvia e dava sentido fecundo aos textos que iam sendo pronunciados musicalmente. O gosto por sonoridades múltiplas que fazem com que muitas das canções tenham a miúde clivagens na própria estrutura para poderem ser outra coisa. Acontece com frequência, exatamente porque o impulso inovador era tão forte que o que havia necessidade de criar era, sem sombra de dúvidas, uma realidade intensa a todos os níveis. Portanto, essa polifonia é também, de certo modo, uma espécie de condição natural dos seus processos de composição musical. Não faria sentido que os coros, quaisquer que eles sejam, sempre muito ricos, muito densos, muito diversos no que tem a ver com as vozes, e na delicadeza dessas vozes, e na escolha e diversidade dessas vozes que se conjugam. É o oposto do que, em regra, se faz ainda hoje, eu diria, hoje pior, em muitas situações. Portanto, estou de inteiro acordo com a ideia de que esta polifonia coral é indissociável daquilo que é a arte maior do Zé Mário Branco. Muito obrigado. Pergunto se querem ter mais intervenções dos presentes. Sim. Se querem, pode falar daqui. Da Lícios. Posso tirar agora? Já também em voz. Ok, obrigado. Obrigado por esse convite. E, na verdade, uma vez que se fala dos contributos que é formada a música de Zé Mário Branco, eu julgo que é oportuno recordar, sem querer puxar a brasa à sardinha, pelo convite que está ligado que é o jazz, eu julgo que é justo recordar que o Zé Mário Branco é provavelmente o músico da área dos cantores de mensagens, destes, chamemos como quisermos, é o mais divisor do jazz e aquele que mais utiliza o jazz na sua linguagem, desde o primeiro disco, desde margem, de certa maneira. E se repararmos, quando há um bocado se dizia que por vezes se introduziam elementos diferentes no meio das composições, eu recordo, por exemplo, que naquela obra-prima que se chama Ser Solidário, logo no primeiro tema do Cielo Deserto, a determinada altura aparece um João Blues com muita força, muita demência, quando até ali era uma coisa que parecia ser modulada. E também um outro tema, parece que talvez saído do nada, aparece-nos um tema do Orbiano, com muita influência. E essa componente é justo reforçar que é provavelmente uma componente que a torna também ela indissociável da música Zé Mário Branco. Não se compreende, a meu ver, não se compreende bem a música Zé Mário Branco sem esse lado. E já agora é bom recordar o seguinte: quando o Zé Mário Branco correu o país a fazer o Ser Solidário, inclusive em Guimarães, no ciclo Boa Memória, na circultura de Boa Memória feita pelo ciclo, na altura
A própria banda que acompanhava o José Mário Branco era exclusivamente composta por músicos de jazz, a saber, Paulo Egger na bateria, o Luís Neves na guitarra, o Rui Cardoso no saxofone, e o norte-americano David Gosling no contrabaixo. Portanto, julgo que é justo recordar essa faceta da música de José Mário Branco. Já agora recordar também o seguinte: o José Afonso, em entrevistas conhecidas, dizia que já não tinha muita paciência para ouvir música e apenas havia uma exceção para o jazz. A isto a propósito também do seguinte: nestas comemorações que estão em curso, nós teremos na sexta-feira, que é o Dia Internacional do Jazz, um espetáculo formado por um quinteto de músicos de jazz muito regulado, que farão um repertório exclusivamente preenchido por composições do José Mário Branco. E aquelas composições que não são inicialmente composições de jazz, tocadas por aqueles músicos vão soar, obviamente, a composições de jazz. E todos são convidados para assistir, naturalmente. Já agora, deixem-me só dizer, acrescentar um pequeno detalhe que tem a sua graça. O José Mário Branco não era só um homem que ouvia jazz. O José Mário Branco era provavelmente o mais atento dos músicos da geração dele, e até dos que seguiram, não conheço um outro exemplo, que numa entrevista acerca da música que faz, ele refira influências tão diferentes quanto o Ravel, o Debussy, Frank Zappa e os Madres Afinais, o Chicago. O José Mário acompanhava isto tudo. O José Mário tem uma afirmação muito habilíssima, numa entrevista muito interessante, que diz que a música nos anos 80 ficou negra. Os jovens vestiam de negro, as miúdas pintavam os lábios de negro e os olhos de negro, e a música ficou assim assombrada e decidida. E dizia também que foi essencial a atuação de 3 companheiros, são muitos assim, Peter Gabriel, Sting e Paul Simon, para tirar a música dos anos 80 daquele buraco. Eu gostava de terminar dizendo que a música portuguesa nunca teria sido a mesma sem José Mário Branco. A obra de José Afonso nunca teria sido a mesma sem José Mário Branco ter aparecido em 71 Autênticos de Maio. Aliás, não quero dizer que o disco é um disco de José Afonso e de José Mário, em face da importância que os arranjos de José Mário tiveram naquele disco. E acho que é justo dizer que a música portuguesa não está enterrada no lugar que esse tem um algum, mas se houve alguém que seguramente a fez vir muito à superfície, muitas áreas, não só no dele, foi José Mário Branco. Muito obrigado. Um breve comentário, agradeço a intervenção, que é muito rica, sublinhando o facto de ter sido para o José Mário Branco, porventura, de um modo muito próprio, como para os músicos da sua geração, particularmente relevante o conhecimento daquilo que era a música nas suas múltiplas dimensões. O jazz é evidente, como é evidente a música popular, a que tinha sido recolhida por Giacometti, a que tinha sido a base bela bartoquiana, em certo sentido, da composição de muitos dos textos do Fernando Lopes Graça, aqui digo texto por peças musicais clássicas, e essa geração sabe que há algum equilíbrio entre o que é rigoroso como projeto e o que é improviso no interior dele enquanto execução. E por isso é que, de uma maneira geral, nós verificamos que nas intervenções em público, nas atuações em público, com grande frequência, há variabilidades que devem ser acentuadas pela riqueza de que se revestem.
indiscutivelmente, o jazz teve um fator libertador e a muitos níveis formativo, impregnante, junto de todos eles, de mim próprio, que não sou cantor, mas que vivi essa geração muito ao lado deles, e por isso dou o meu testemunho concordante ao que acabei de ouvir. Deixem-me aproveitar a oportunidade para sublinhar até que ponto é que, ao contrário do que por vezes se pensa, a escrita textual, se quiserem, letrística ou até mesmo literária do José Mário Branco, sobrevive à música. Por muito que, na nossa memória e na memória futura, o texto e a música estejam associados, eu faço este exemplo apenas para sublinhar a qualidade, a força, a energia verbal e a consciência estética daquelas que eram as palavras ditas pelo Zé Mário Branco no canto. Eu vou permitir-me ler um texto que se chama Travessia do Deserto, em nome do facto de ser esta uma sessão que tem abril e maio de mãos dadas e que vem de um espetáculo do Teatro A Comuna que se chamou exatamente Em Maio. E veja-se, que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Águas do pensamento, vim de regar o sustento da minha vida. Este peso calado queima o sol por trás do monte, queima o tempo parado, queima o rio com a ponte. Águas dos meus cansaços, semeai os meus passos como uma fonte. Ai que sede tão funda, ai que fome tão antiga, quantas noites se perdem no amor de cada espiga. Ventre calmo da terra, leva-me na tua guerra, se és minha amiga. Repare-se no modo como, num texto tão confinado à estratégia dramatúrgica, tão situado no interior de uma peça de teatro, tem a força e o verbo necessários para incluir com grande beleza, com grande densidade, tanto o uso da metáfora, águas do pensamento, aqui temos, como a memória dos cancioneiros. Lá muito atrás, ele gostava muito dos cancioneiros. Nunca os esqueceu e de alguma maneira teve-os sempre presentes, por muitas razões que não cabem agora aqui. Ventre calmo da terra, leva-me na tua guerra, se és minha amiga. Ou seja, quando um dia se fizer o estudo do que é o corpus textual, e quando estou a falar no corpus textual, estou a falar no conjunto das letras que estão associadas à discografia do José Mário Branco, ver-se-á que, de facto, ele tinha uma profunda consciência estética que vinha, aliás, desde os anos do Porto e de Coimbra, do tempo da sua formação enquanto músico, enquanto homem de cultura, enquanto cidadão, enquanto interventor na coisa pública, sonhador de mundos outros, de mundos libertos, de toda a forma de tormento e de exploração, de mundos que fossem, de facto, o abril em progresso até à solidariedade e à fraternização entre os homens. Obrigado mais uma vez. Nós vamos ter esta sessão de uma forma, se calhar, tanto abrupta, mas por razões técnicas que nos estão a ser reportadas, vamos muito em breve deixar de ter limite. Portanto, quero pedir desculpa, em primeiro lugar, ao José Manuel Mendes por
por estes incidentes que houve ao longo da sessão, por mais este agora, e também a todos os Não tem presentes, importância, agradecer Paulo. a todos que tenham aqui participado, desejando que continuemos todos a ouvir. Foi bom estarmos juntos. E a conhecer o José Mário Branco e continuando também nesta comemoração para as próximas realizações, nomeadamente para aquela que é sexta-feira e que foi aqui anunciada. Portanto, boa tarde a todos, obrigado. Um abraço a todos. Realmente estamos a ser ultrapassados